Vamos lá. Boa tarde a todos novamente. Como eu disse, a gente está tratando da volumetria de precipitação, né, os equilíbrios heterogêneos, e falta discutir um pouquinho com relação à precipitação com sulfitos. Na química analítica qualitativa, né, as marchas de separação de íons inorgânicos, a gente usa bastante a precipitação com sulfetos, né, a partir do H2S. E é importante, então, a gente discutir um pouquinho a teoria, né, de como funciona a precipitação com sulfetos, até porque, recordando um pouquinho lá da analítica qualitativa, né, naquele grupo, nos grupos de cátions, né, tem dois grupos que a gente separa precipitando com sulfeto, né? Tanto o grupo 4 quanto o grupo 3 precipita com sulfeto. A diferença é que o grupo 4, né, bismuto, cobre, cádmio, precipita em pH ácido, um pH próximo de 1, pH em geral entre 0 e 1, né, pH meio, ideal. E o grupo 3, né, cobalto, níquel, crômio, esses a gente já precipita num pH básico, né? E a explicação para justamente conseguir separar o grupo 4 do grupo 3 é em função da concentração de sulfeto disponível, né, no meio, né, que é capaz de atingir os referidos KPS, né, de cada um dos precipitados. Enfim, você precisa, se você tem concentrações iguais dos íons, dos cátions, né, você precisa de concentrações suficientes de sulfeto para que o produto dessas concentrações seja superior, né, ao KPS, a constante do produto de solubilidade do sal. E aí, assim, se inicia a precipitação, certo? Então, vamos lá. Deixa eu trocar aqui a câmera e a gente já passa para o nosso rascunho. Vamos lá, só um minutinho. Muito bem, pessoal. Então, continuando agora com o nosso rascunho aqui, só me dá um retorno se o som está sendo transmitido. Eu mudei aqui o microfone. Tá tudo certo, professor. Beleza. Muito bem, pessoal. Então, vamos lá. Como eu comentei aqui no início, vamos discutir um pouquinho a utilização dos sulfetos nas precipitações de íons metálicos, né, de cátions inorgânicos. Como eu disse, os sulfetos, eles são muito utilizados, principalmente na separação dos cátions do grupo 3 e grupo 4 do grupo de cátions inorgânicos da separação e caracterização de uma mistura de cátions, né? Muito bem. Os sulfetos, a adição de H2S, né, a uma solução contendo algumas espécies metálicas, né, ela permite a formação de equilíbrios heterogêneos, né, dos sulfetos dessas espécies. Então, por exemplo, cádmio, né, bismuto, cobalto, níquel, essas espécies formam sulfetos pouco solúveis, né, e é dessa forma que a gente, então, proporciona a separação dos grupos. No que se baseia, né? Obviamente que sempre que eu tenho a presença, né, de cátions metálicos, né, por exemplo, vamos supor que eu tenha cádmio, né, ou tenha bismuto, né, e eu adiciono H2S, né, o que vai acontecer é que, dependendo da concentração de sulfeto que é adicionada, né, aqui através do H2S, eu posso atingir os KPS, né, do sulfeto de cádmio, né? Eu posso ou não atingir o KPS do sulfeto de bismuto. E aí ocorre a formação do precipitado. Uma vez, né, formando o precipitado, por exemplo, vamos supor que forma sulfeto de cádmio sólido, né?
nós teremos, então, o equilíbrio, né, entre a espécie em solução, as espécies em solução, né, e o precipitado. E, né, esse equilíbrio, a gente sempre vai avaliar a possibilidade da formação, ou a partir de que instante eles se formam, em função justamente dos valores de KPS. Né? Muito bem. Acontece, pessoal, como eu disse, né, que, por exemplo, cádmio é do grupo 4, né? Bismuto é grupo 4. Agora, por exemplo, cobalto é do grupo 3, né? Cobalto é mais 2. O níquel, e eles também são separados de misturas mais complexas pela adição de H2S. Né? O que é muito diferente entre eles são os valores de KPS. E, obviamente, que para atingir os KPS, se as concentrações dos cátions forem as mesmas, por exemplo, 0,01 mol por litro, né? Eu tenho 0,01 de cobalto, de cádmio. Por que eu precipito cádmio e não precipito cobalto? Por que eu precipito cádmio e não bismuto ou níquel? Enfim, qual é a argumentação ou a justificativa para essas diferenças? Né? A solução ou a justificativa ou as razões está exatamente no pH do meio. Dependendo do valor do pH, ou seja, da concentração de prótons no meio, eu consigo atingir um KPS ou outro em função de que, se o pH, né, for baixo, for um pH ácido, a concentração do sulfeto, né, é muito pequena. Já se o pH for um pH básico, né, a concentração do sulfeto será maior. Né? E a explicação para isso está justamente em que o sulfeto ele é originário do H2S. Né? O pessoal mais antigo aí conhece um equipamento que tinha lá nos laboratórios, que é o equipamento de Kipp, que nada mais é do que um sisteminha onde você adicionava ácido clorídrico ao sulfeto ferroso, né? E aí formava H2S. Só que esse aparelhinho ele tinha um inconveniente, que ele gerava uma concentração de sulfeto bastante elevada, e isso assim, provocava um odor muito desagradável, né? O sulfeto tem aquele cheiro de ovo podre característico, e ficava, né, bastante concentrada a concentração de H2S no ar, e ficava bastante ruim, né, até a permanência dentro do laboratório. Então, para melhorar isso, né, o aparelho de Kipp foi substituído pelo tioacetamida. Né? A tioacetamida ela hidrolisa e produz H2S com, obviamente, uma situação bem mais controlada, e aí, consequentemente, o odor melhora bastante. Mas, de qualquer modo, quem é o agente precipitante? É o sulfeto oriundo do H2S. E o H2S, como nós sabemos, ele se ioniza, né, é um diácido, né, então em etapas, e, portanto, eu tenho dois valores de K, né, Ka para o H2S. Eu tenho o K1, que é de 9,1 vezes 10 a menos 8. E num segundo estágio, a ionização do HS-, formando S-2. E para isso, né, eu tenho um K2, que é de 1,2 vezes 10 a menos 15. Muito bem, pessoal. É fácil perceber que, veja, o agente precipitante é o sulfeto, certo? Esses valores de constantes me dão uma ideia, né, da força relativa desses ácidos. Então, o H2S tem uma constante de 10 a menos 8, é um ácido até fraco, mas, né, até razoável. Agora, o HS- tem um Ka de 10 a menos 15, ou seja, essa constante é muito baixa. O que significa que esse equilíbrio ele não está deslocado no sentido da produção do S-2, certo? Quer dizer, se eu preciso de uma concentração de sulfeto maior, eu terei que deslocar esse equilíbrio nesse sentido.
E qual é a maneira de deslocar o equilíbrio no sentido de produzir sulfeto a partir do H2S? Né? É exatamente controlando, né, a concentração de H+, no meu sistema. Quer dizer, se eu reduzir a concentração de H+, o equilíbrio se desloca no sentido de minimizar essa perturbação e aí sim eu aumento a concentração de sulfeto. Como que eu reduzo a concentração de H+? Elevando o pH, ou seja, pela adição de OH-, correto? Quer dizer, quando eu tenho um pH ácido, a concentração de sulfeto é baixa. Para eu ter uma concentração de sulfeto maior, eu devo, né, então, reduzir a acidez ou aumentar a basicidade. Tanto faz, né, qualquer um das duas formas de escrever, né, está correto. Para isso, pessoal, nós vamos fazer uma demonstração aqui. Bom, quem é ou quem seria a equação global desse processo? Para eu relacionar, porque assim, nós vamos partir do H2S e o que nós precisamos é o sulfeto. O H2S é o reagente do primeiro equilíbrio, da primeira ionização, e o sulfeto é o produto da segunda. Então, eu vou somar essas duas expressões, essas semi-reações, e vou encontrar uma equação global da ionização do H2S, que ficaria como? Seria essa expressão. Assim eu consigo relacionar H2S e sulfeto em função de H+, ok? E obviamente que eu vou ter aqui um Ka, né, global, e esse Ka eu não tenho esse valor, mas eu posso encontrar em função dos valores de Ka1 e Ka2. Quer dizer, qual é a relação entre o Ka global e Ka1 e Ka2? É simples, vamos lá. Veja, quem é a expressão de Ka1 em termos de concentrações, né? Ka1 seria a concentração dos produtos pela concentração dos reagentes, ou seja, H+ vezes HS- sobre H2S. Quem é a expressão de Ka2? Ka2, relação de produtos e reagentes, nessa ionização 1, ionização 2, né? Então, H+ vezes sulfeto, S-2, sobre HS-. Muito bem. Quem é o Ka global aqui? O Ka global seria produto, então H+ ao quadrado vezes a concentração de sulfeto por H2S. Muito bem. Observando essa expressão global e as anteriores, o que eu observo que eu tenho nessas expressões e eu não tenho na global? Né? O que falta aqui para eu ter uma relação com essas anteriores? Tem H+? Tem. Tem sulfeto? Tem. Tem H2S? Sim. O que não tem aqui nessa expressão é exatamente HS-, ó, concentração de HS-. Ou seja, para eu ter uma correlação, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar essa expressão por HS- sobre HS-, ou seja, HS- por HS-, essa relação aqui é 1. Ou seja, estou multiplicando por 1. Né? E aí, o que acontece? Veja, veja, H mais ao quadrado. Né? Eu poderia fazer o seguinte, ao invés de H+ ao quadrado, colocar assim, ó, H+ vezes H+ vezes S-2. Por quê? Porque aí, veja bem, ó, H+ vezes HS- por H2S seria quem? H+ vezes HS- por H2S seria K1, certo? E H+ vezes S-2 por HS-, essa outra relação quem é? É exatamente K2. Então, essa é a
forma de calcular o K global. Quem é K global? É K1 vezes K2. Certo? De modo que, se eu tenho os valores de K1 e K2, eu sei o valor do K da reação global. Que seria quanto? Seria 9,1 vezes 10 a menos 8. Vamos lá. 9,1 exponencial menos 8 vezes 1,2 exponencial menos 15. 1,09 vezes 10 a menos 22. Então, eu tenho aqui a constante, né, da reação global, 1,09 vezes 10 a menos 22. Muito bem, pessoal. E eu sei que o K global, né, quem é o K global? Vamos lá. Olha aqui. O Ka global é concentração de H+ ao quadrado vezes a concentração de sulfeto pela concentração de H2S. Ok. Acontece o seguinte, esse K eu já acabei de calcular aqui, é 1,09 vezes 10 a menos 22. Muito bem. Acontece que H2S puro é um gás, né? Se eu tenho uma solução de H2S, eu tenho o gás dissolvido em água, ok? A solubilização de um gás em água, ela depende de duas coisas, da temperatura e da pressão, e obviamente do volume dissolvente, no caso, volume de água, tá? Quando eu tenho uma temperatura ambiente, ou seja, 25 graus Celsius, e uma pressão de 1 atmosfera, o máximo de sulfeto que eu consigo dissolver em 1 litro d'água, de H2S na verdade, né? Que eu consigo dissolver em 1 litro d'água, é o que resulta numa concentração de 0,1 mol por litro. Ou seja, nessas condições, o máximo que eu consigo produzir de H2S em 1 litro d'água é 0,1 mol. Certo? Então, eu vou ajustar essa expressão assim, ó. H+ vezes S menos 2 sobre essa concentração máxima que é 0,1 igual a 1,09 vezes 10 a 22 é aproximadamente 1 vezes 10 a menos 22. Vocês já vão entender por que eu vou aproximar aqui. O que significa que a concentração de H+ ao quadrado vezes a concentração de sulfeto é igual a, multiplicando aqui, 10 a menos 23, ou 1 vezes 10 a menos 23. E, portanto, eu chego a uma expressão aqui, ó. Quem é a concentração de sulfeto? Ou como eu calculo a concentração de sulfeto, né? Num sistema, então, onde eu esteja usando, borbulhando H2S para precipitar sulfetos, né? É essa relação aqui, ó, 10 a menos 23 pela concentração de H+ ao quadrado. De modo que, então, sempre que eu precisar calcular a concentração de sulfeto, eu posso usar essa expressão aqui. Ou então, vejam, ó, vamos considerar o seguinte, vamos considerar uma solução bastante ácida. Se a solução tiver uma concentração de H+ igual a 1 mol por litro, vamos lá. Se eu tiver uma solução no limite aqui, ó, 1 mol por litro, bastante ácida, né? Veja, se eu substituir aqui, qual seria o máximo de sulfeto que eu teria? Seria 10 a menos 23 dividido por 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Então, a máxima concentração de sulfeto que eu teria é essa aqui, ó. 10 a menos 23 mols por litro, né? Que é uma concentração muito baixa. Consigo precipitar algum sulfeto? Provavelmente. Tem sulfetos que o KPS é menos 28, menos 30, menos 32, então consigo. Tá? Agora, se o pH, por exemplo, do meio me desse uma concentração de H+, por exemplo, 10 a menos 2, 0,01 mol por litro,
né? Ou seja, se eu diminuir de 1 para 0,01, né? 10 a menos 2, 0,01. Diluir bastante o ácido, né? Para quanto iria a concentração de sulfeto? Seria, ó, sulfeto é 10 a menos 23 dividido por H mais ao quadrado, ou seja, 10 a menos 2 ao quadrado é 10 a menos 4. 10 a menos 23 por 10 a menos 4, 10 a menos 19. Olha aí, ó. Quer dizer, se eu reduzir a concentração de 1, ou 10 elevado a 0, né? 1 é 10 elevado a 0, para 10 a menos 2, a concentração de sulfeto aumenta de 10 a menos 23 para 10 a menos 19. E assim vai. Vamos simulando, ó. Vamos supor que a concentração de H+, pensa numa solução em pH neutro. Se o pH é neutro, ó, eu vou colocando base, vou neutralizando, eu vou fazendo o que com esse equilíbrio aqui, ó? Se eu coloco o H-, eu vou consumindo H+, a concentração de H+, vai diminuindo, o equilíbrio desloca no sentido de minimizar a perturbação, e isso tem duas consequências: queda na concentração de H2S e aumento na concentração de sulfeto. Então vamos supor que eu vou adicionando uma base, o hidróxido de amônio, por exemplo, até o pH que era 1 ou que era 0,01, chegue a um pH neutro. Qual que é o pH neutro? 10 a menos 7. Ora, faz a conta de cabeça aqui, ó. Se eu tiver uma concentração de H+ de 10 a menos 7, 10 a menos 7 ao quadrado, 10 a menos 14. 10 a menos 23 por 10 a menos 14, quanto daria o sulfeto? Então, ó, veja, se H+ for neutro, 10 a menos 7, né? Quanto seria o sulfeto? Seria 10 a menos 23 dividido por 10 a menos 14, né? Ou seja, 10 a menos, quanto dá aí? 14, 10 a menos 9? É isso? Quer dizer, 10 a menos 9 é uma concentração de sulfeto muito, muito, muito superior a 10 a menos 19. E assim vai, quer dizer, se o pH se tornar básico, um pH 10, por exemplo, né, se a concentração de H+ fosse 10 a menos 8, 10 a menos 10, o que é uma concentração de H+ 10 a menos 10? É uma concentração de OH- 10 a menos 4. Então, se eu tiver base suficiente para o pH chegar a 10 a menos 4, se a OH- chegar a 10 a menos 4, o H+ vai a 10 a menos 10, o pH é 10. Certo? Aí eu vou ter uma concentração de sulfeto ainda maior. E para simplificar um pouco mais ainda, vamos lá. Olha aqui. Vamos mexer um pouquinho mais nessa expressão aqui, ó. Então, a concentração de sulfeto, a relação entre ela e o pH, ou a concentração de H+, é dada por essa expressão, S-2 é igual a 10 a menos 23 pela concentração de H+ ao quadrado. Então, veja, né? É inversamente proporcional. Se eu aumento o H+, eu diminuo o sulfeto. Se eu diminuir H+, eu aumentarei o sulfeto. Muito bem. Bom, lembrando que pH é menos log de H+, eu poderia então expressar um PS. Quem seria PS? Com base no mesmo conceito. Seria menos log da concentração de sulfeto. Correto? O P, né, é a função log menos log, né, antilog. Então vamos fazer o seguinte. Vamos aplicar logaritmo aqui nessa expressão. Então eu teria o seguinte, ó. Log de S menos 2 é igual a log... O que é log de uma divisão ou de um quociente? Propriedade. É a subtração dos logs, né? Então seria log de 10 a menos 23 menos log de H+ ao quadrado. Certo? Muito bem, muito bem. Vou multiplicar... outra propriedade, ó. O que é log de H+ ao quadrado? Outra propriedade do logaritmo. O que eu posso fazer com esse quadrado aqui? Eu vou dar mais uma destrinchada. Então, log de S menos 2 é igual a log... Aliás, é igual
menos 23 que multiplica log de 10. Menos 2 que multiplica log de H+. Certo? Bom, agora eu vou multiplicar por menos 1 essa expressão. Então vai ficar assim, ó. Menos log de S menos 2 é igual a... Quanto que é log de 10 na base 10? É 1, né? Menos 23 vezes menos 1 é igual a 23, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Menos com menos aqui vai ficar mais. Então, eu vou fazer o seguinte. Menos 2 menos log de H+, correto? Menos com menos mais, daria mais, né? Correto? Certo? Por quê? Porque aí eu tenho o que aqui, ó? Eu tenho P de S é igual a 23 menos 2 pH. Eu tenho uma... É a mesma expressão. Esta é apenas, né, uma expressão equivalente desta anterior aqui, ó. De modo que eu posso direto aqui, né, comparar pH com P de S. Quer dizer, como eu estava fazendo aqui nesses exemplos, né, ó, se eu tenho uma solução com pH 10, certo? Como eu tinha dito anteriormente. Quem seria o P de S? Se o pH for 10, o P de S vai ser o quê? Vai ser 3. O que é um P de S igual a 3? É uma concentração de sulfeto 10 a menos 3. Entenderam? Se eu tenho, por exemplo, um pH 5. Num pH 5, qual é a concentração de sulfeto que eu vou ter disponível? Ó, P de S seria 23 menos 10, né? 2 vezes 5, 10. Ou seja, 13. Qual seria a concentração de sulfeto? 10 a menos 13. Correto? Então, essa é uma relação direta para a gente comparar, né, as concentrações de sulfetos nos diferentes pHs. Por quê, pessoal? Deixa eu pegar aqui uma tabela e mostrar para vocês aqui. Vamos lá, rapidinho, só um pouquinho. Deixa eu achar aqui. Ó, vamos ver se dá para focar aqui. Por exemplo, ó, qual é o KPS do sulfeto de cobre, CuS, tá? CuS, olha lá, ó, 1 vezes 10 a menos 47. É um KPS muito, muito baixo, né? Significa que o sulfeto de cobre eu consigo precipitar em pHs ácidos, né? Porque eu preciso de pouquíssimo sulfeto. Agora, para precipitar, por exemplo, vamos pegar um outro sulfeto aqui, um sulfeto de... pera lá. Níquel, ó, sulfeto de níquel. 7,9 vezes 10 a menos 8. Espera aí, sulfeto de níquel. 7,9, 10 a menos 5. Ei? Não. Agora sim. 1,4 vezes 10 a menos 24, sulfeto de níquel. Certo? Então, vejam que os KPS são muito diferentes. Ó, vamos pegar um outro sulfeto aqui. Sulfeto de ferro. 4 vezes 10 a menos 19. Certo? Sulfeto de cádmio. A gente citou no exemplo aqui. 1,4 vezes 10 a menos 28. Então, veja. Se eu preciso de 10 a menos 28 de sulfeto, ou melhor, se eu preciso atingir esse KPS, vamos lá, vamos pegar um exemplo. Só um pouquinho. Ó, vamos voltar lá no nosso... Deixa eu pegar a primeira esqueminha aqui. Aqui, lá no comecinho. Ó,
Eu falei, considere que nós temos uma solução que tem uma mistura de cádmio e bismuto, por exemplo, né? E eu vou adicionar, aí eles, por exemplo, todos na concentração de 0,01, né? Qual a concentração de H2S ou consequentemente de sulfeto necessária, por exemplo, para começar a precipitar? Quem precipita primeiro? Será que é o cádmio ou será que é o bismuto? Certo? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então vejam, ó. Qual que é o KPS? Vamos supor que eu tenha então uma mistura de cádmio e bismuto, ambos de concentração 0,01 mol por litro. Certo? Qual a concentração de sulfeto, ou em que pH eu consigo precipitar apenas um dos dois, ou os dois, ou em que pH começa e quem precipita primeiro? São várias as perguntas que a gente pode responder, né, com base nessa teoria. Então, vamos lá, vou pegar a tabela de novo aqui. Olha só. Qual é o KPS do sulfeto de cádmio? Né? Sulfeto de cádmio. Espera aí. Sulfeto de cádmio. Deixa eu achar aqui. Onde está? Cobre, cobalto, cádmio. Aqui, ó. O KPS do sulfeto de cádmio é 1,4 vezes 10 a menos 28. Deixa eu aproximar aqui só para vocês conferirem. 1,4 vezes 10 a menos 28. Então, KPS do sulfeto de cádmio, 1,4 vezes 10 a menos 28. E o bismuto? Deixa eu achar o bismuto aqui. Prata, bário, bismuto, olha aqui, ó. Sulfeto de bismuto, Bi2S3. 1,6 vezes 10 a menos 72. KPS do Bi2S3, 1,6 vezes 10 a menos 72. Bom, vamos lá. Quem precipita primeiro? Ó, já uma observação importante aqui, a gente já falou sobre isso, mas vamos reforçar. Quando eu olho o KPS aqui do bismuto, ó, menos 72, muito provavelmente ele é menos solúvel que o cádmio, mas cuidado, tá? Por quê? Porque as estequiometrias são diferentes, ó. O sulfeto de cádmio é 1 para 1, porque o cádmio é mais 2. Já o bismuto é 2 para 3, porque o bismuto é mais 3. Então, não faça uma comparação direta que de repente você pode, né, não ter uma resposta direta. Então vamos lá. Como é que seria se eu tiver 0,01 de cádmio? Em que concentração de sulfeto iniciaria a precipitação do sulfeto de cádmio? Então vamos lá. O equilíbrio, se houver precipitação, seria esse aqui, ó. Formaria sulfeto de cádmio sólido no fundo e eu teria uma concentração de cádmio mais 2 em solução e de sulfeto. Esse é o equilíbrio. O KPS 1,4 vezes 10 a menos 28. Se a concentração de sulfeto é 0,01, que concentração de cádmio é 0,01? Que concentração de sulfeto é necessária para saturar e, consequentemente, começar a precipitação? Bom, quem é a expressão do KPS para esse equilíbrio? É a concentração de cádmio vezes a concentração de sulfeto. Ou seja, 1,4 vezes 10 a menos 28 é igual a concentração de cádmio 0,01. Qual seria a concentração de sulfeto? Ok? E aí, fazendo o cálculo aqui, eu chego na concentração de sulfeto, né? Então, ó, 1,4
vezes 10 a menos 26, né? Então, se a concentração de sulfeto chegar a esse valor, eu saturo a solução de sulfeto de cádmio. Para precipitar, a concentração de sulfeto teria que ser o quê? Maior que 1,4 vezes 10 a menos 26 mol por litro. Por exemplo, 1,5 vezes 10 a menos 26? Sim, vai precipitar um pouquinho. 2 vezes 10 a menos 26? Ou 1 vezes 10 a menos 25? Aí já precipita bem mais. 1 vezes 10 a menos 24? Certo? Então, de início, ó, veja, qual seria o valor de P de S para saturar? Vamos primeiro para saturar. Ou seja, quanto que é menos log de 1,4 vezes 10 a menos 26? Vamos lá. Menos log de 1,4 exponencial menos 26. Ó, 25,8. Tá certo essa conta? Vamos repetir aqui. Menos log, vou pôr um parênteses aqui para de 1,4 exponencial menos 26. Fecha. Igual. É isso mesmo. 25,8. Como é que é a mesma expressão? Olha aqui. P de S igual a 23 menos 2 pH. Quer dizer, veja, P de S é igual a 23 menos 2 pH. Se o P de S é 25,8, é igual a 23 menos 2 pH, certo? Passo o 23 para cá, 25,8 menos 23 vai dar menos 2,8. É igual a menos 2 pH. Ou seja, para saturar, o pH deveria ser, então, em 1,4, a solução estaria saturada. Certo? Para começar a precipitar o sulfeto de cádmio, então, o que acontece? A concentração tem que ser maior que 1,4. Então, o pH tem que ser maior que 1,4, 10 a menos 26. Então, o pH tem que ser maior que 1,4. Senão, não precipita. Correto? Bom, vamos agora no caso do bismuto. Né? Olha aqui, ó. O KPS do bismuto, 1,26, 10 a menos 72. Vamos lá. Bom, pessoal, considere que você tem então 001 de bismuto e 001 de cádmio, certo? E você vai adicionar H2S suficiente para começar a precipitar bismuto. Se estiver formando bismuto aqui no fundo, eu vou ter quem então lá no fundo? O Bi2S3, sólido. E aí eu vou ter o equilíbrio com 2Bi mais 3 e 3S menos 2, ok? E o KPS disso, 1,6 vezes 10 a menos 72. Se a concentração de bismuto é 0,01, qual será a de sulfeto para eu atingir, saturar, né? Para igualar aqui, eu saturo e para começar a precipitar. Então, como é que é a expressão de KPS em termos dessas concentrações? Seria a concentração de bismuto ao quadrado vezes a concentração de sulfeto à terceira. Correto? Ou seja, 1,6 vezes 10 a menos 72 seria igual. Concentração de bismuto é 0,01 ao quadrado vezes a concentração de sulfeto. Hein, professor? A concentração do bismuto aí não multiplicaria por 2 mol? 0,02? Não.
Uma coisa é o meu equilíbrio heterogêneo. A outra coisa é o meu problema. No problema, eu disse que a gente tinha 0,01 de bismuto e 0,01 de cádmio. Ok. Essa concentração de bismuto e de cádmio não veio daqui. Aqui, certamente, eu tive que dissolver um sal de bismuto ou um sal de cádmio. Por exemplo, vamos supor que eu tenha dissolvido cloreto de bismuto, BiCl3. Se eu tiver uma solução 0,01 de BiCl3, eu vou ter 0,01 de bismuto mais 3. E 0,03 de cloreto. Beleza? Beleza. Legal, então vamos lá. Resolvendo aqui, como é que fica? Ó, vai ficar 0,01 ao quadrado, né? É 10 a menos 4, então eu teria a seguinte, ajustando aqui a expressão. Concentração de sulfeto, a terceira seria 1,6 vezes 10 a menos 72, dividido por 10 a menos 4. Né? Então, a concentração de sulfeto vai ser a raiz cúbica desse produto, que dá 1,6 vezes 10 a menos 68, né? Muito bem. Vamos lá, vamos pedir um auxílio aqui da calculadora. Então, raiz cúbica... Peraí. Eu achei que tivesse um raiz... Professor, deu 2,51 vezes 10 a menos 23. Beleza, 2,51 vezes 10 a menos 23. 23 mol por litro. Ótimo. Muito bem, muito bem. Vamos voltar aqui no cádmio. Olha aqui, ó. Conclusão. O que a gente pode dizer, então, com relação a quem precipita primeiro? Ficou meio difícil de mostrar aqui, né? Mas se eu tiver bismuto e cádmio, com base no cálculo que nós fizemos, né? Quem é mais solúvel ou quem é menos solúvel, né? Ou seja, quem precisa de uma concentração de sulfeto menor para começar a precipitar, né? Quem é menor? 10 a menos 26. 10 a menos 23 é 1000 vezes maior, né? Ou seja, conclusão. Olha só que interessante, né? Por mais que o KPS seja menos 72 para o bismuto, o sulfeto de cádmio é menos solúvel. Ele precipita primeiro. Correto? Então, se eu tiver os dois, quem vai precipitar primeiro? É o cádmio. Depois que a concentração de cádmio chegar lá a limites bastante baixos, aí que eu vou começar a precipitar o bismuto. Quer dizer, se eu colocar sulfeto na concentração de 10 a menos 26, por exemplo, ó, como eu disse para vocês, ó, se a concentração fosse, por exemplo, 1,4 vezes 10 a menos 25, eu precipitaria parte do cádmio e nem mexo, nem acontece nada com o bismuto, né? Certo? Se eu tiver, por exemplo, ó, uma concentração de sulfeto, olha só, de 1 vezes 10 a menos 23, eu vou precipitar certamente todo o cádmio, porque o cádmio é 10 a menos 26, ó. Mas eu não vou precipitar o bismuto. Por quê? Porque para precipitar bismuto, o sulfeto tem que ser maior que 2,51, 10 a menos 23. Ou melhor, vamos lá. Em que pH eu começaria a precipitar bismuto? Vamos lá, ó. Quem seria o P de S aqui, pessoal? Se o S é 2,51, 10 a menos 23, vamos lá, faz aí, ó, menos log de 2,51 exponencial menos 23. Ó, 22,6. Como é que é a mesma expressãozinha? O P de S é igual a 23
menos 2 pH. Ou eu poderia rearranjar isso aqui, né? Ó. Eu poderia dizer que o pH, quem é o pH? Seria, ó, vamos multiplicar por menos 1 aqui, seria então 20, pera lá, direto aqui, se eu passar o 23 para cá, fica P de S menos 23, menos 2 pH, multiplico por menos 1, então seria 23 menos P de S sobre 2, né? É isso? Então, ó, 23 menos 22,6 dá 0,4, certo? 0,4 por 2, 0,2. Tá certo minha conta aqui? Confere aí pra gente. Espera aí. 22,6. Dividido por 2. É isso mesmo. 0,2. Ou seja, ó, tá certo aqui? Ó. 10 a menos 23, 10 a menos 26. Então, pH 1,4, pH 0,2. Vai. Vamos lá, vamos analisar aqui, ó. Porque assim, eu encontrei uma faixa, né? Um pH maior que 1,4 precipita cádmio. Mas aí ele vai ser maior que 0,2. O professor teria que fazer menos log de 1,4 vezes 10 a menos 26, certo? Sim. Aí dá 25,8. E depois tem que fazer pro bismuto agora? Pera lá, vamos devagar. Deixa eu me localizar aqui. Como é que você falou aí? Menos log de 1,4 vezes 10 a menos 26, que é do cádmio. Deu quanto? Bate certinho. Deu 25,85. Uhum. Tá. E de 2,51, 10 a menos 23? Deu 22,6 também. Então. Aí, mas é que tá. Essa aí que tá. Nós estamos chegando numa conclusão aqui que tá invertida. Porque, ó. Se o P de S é 22, o pH, quanto que é? Quer dizer. Peraí. Ah, pessoal, não. Não, o que está errado é aqui, ó. Olha aqui, ó. Agora sim. Ó. Eu fiz errado aqui, ó. O P de S deu 25,8, tá? Então, o pH aqui não é 1,4. Ó, faz essa conta aqui. 25,8. Eu vou colocar o 23 para o primeiro membro. Vai dar mais 2. Mais 2,8. Certo? Ou seja, na verdade, o que eu estou vendo aqui? Que o cádmio eu consigo precipitar em pH 0. Por quê? Porque deu um pH negativo aqui, ó. Lembra que a gente comentou sobre isso? O que aconteceu? Eu cheguei numa conclusão aqui que fisicamente não existe. Não existe, ué. Eu posso ter uma concentração de H+, menor que 1, né?
ou maior que 1, quer dizer, um H+, por exemplo, 1,5, 2 molar, 3 molar, certo? Uma solução muito, muito ácida, né? Quer dizer, o que eu posso dizer aqui, então? Em pH 0, que é o início da minha faixa, eu já teria concentração de sulfeto suficiente para precipitar o cádmio, certo? Agora, para precipitar o bismuto, teria que ser um pH 0,2. Então, ó, é isso mesmo, agora tá certo. Então, assim, eu preciso de um pH maior para precipitar o bismuto do que para precipitar o cádmio. Só que ele é muito pertinho, né? Quer dizer, de 0 para 0,2. E aí, realmente, se você pegar o roteiro do livro, o bismuto e o cádmio estão no mesmo grupo, né? Os dois estão no grupo 4. Então, os dois precipitam juntos. Por quê? Porque a gente ajusta o pH em meio. Se o pH no roteiro for um pH meio, significa que eu tenho concentração de sulfeto suficiente para atingir o KPS do cádmio e também o do bismuto. Mas está certo, o bismuto eu preciso de mais sulfeto, ó, e consequentemente um pH maior. Então vejam, ó, se eu tivesse que separar bismuto e cádmio pela adição de sulfeto, seria muito difícil, mas eu conseguiria se eu fizesse o quê? Se eu ajustasse, por exemplo, um pH 0,1. Se eu colocar um pH, porque assim, o pH teria que ser maior que 0 e menor que 0,2. Nessa condição, eu precipito o cádmio e não precipito o bismuto. Então, se eu ajustasse um pH 0,1, eu teria como separar, mas é muito no limite, né? Certo? Agora, vamos lá. Se fosse, por exemplo, aqui, ó, cádmio e níquel, aí sim, aí eu consigo separar bem. Vamos lá, vamos mostrar aqui, só para a gente deixar melhor o exemplo. Vamos lá. Deixa eu pegar os dados aqui, só um pouquinho. Ó, vamos lá. Um probleminha, então. Vamos supor que eu tenho uma mistura. Olha aí, ó. José perguntou aquela hora. A concentração do metal. A concentração do metal eu vou preparar dissolvendo um sal do metal. Então, eu vou dissolver lá um nitrato de bismuto, um nitrato de cobalto, enfim. Então, se eu tenho lá bismuto 0,01 mol por litro, veio lá do nitrato, né? Bismuto mais 3. E tenho, por exemplo, o cobalto, né? O níquel, vamos pegar o níquel. O níquel. Também 0,01. Nitrato de níquel e nitrato de bismuto. Beleza. Tá? Aí eu venho aqui na tabela. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Vamos lá. Sulfeto de bismuto. Bom, sulfeto de bismuto eu já sei. 1,6 10 a menos 72. Né? KPS 1,6 10 a menos 72. E o níquel? Quanto que é? Deixa eu achar aqui. Sulfeto de níquel. MN. Aqui. 1,4 10 a menos 24. Muito bem. Então, pessoal, a pergunta, né, um exercício. Qual é a faixa de pH em que eu poderia, né, fazer a separação de uma mistura bismuto-níquel, precipitar completamente um deles e manter o outro em solução? Bom, o bismuto a gente já calculou, mas vamos repetir aqui, ó. Vamos lá. Se eu tiver, então, sulfeto suficiente, né, para atingir os KPS, eu formo aqui o precipitado, tá? Então, se eu tiver Bi2S3 sólido, eu tenho 2Bi mais 3, 3S menos 2. O KPS desse aqui, 1,6 vezes 10 a menos 72.
Se a concentração de bismuto é 0,01, a gente já calculou aqui. Vamos pegar o dado pronto já aqui, ó. Quanto que deu o bismuto? Aqui. Como a concentração é igual, a conta é a mesma, certo? Quer dizer, eu vou precisar de quanto de sulfeto? De 2,51, 10 a menos 23. A concentração de sulfeto. 2,51, 10 a menos 23. Ou seja, um pH maior. Na verdade, ó, nessa situação aqui eu estou saturando, né? Para precipitar, o pH teria que ser maior que 0,2. Muito bem. Já o níquel, como é que fica o níquel? Vamos fazer o cálculo aqui. Olha só. Se eu tiver sulfeto suficiente para precipitar, eu vou formar então NiS, sulfeto de níquel, mas eu tenho uma concentração de níquel em solução e de sulfeto, certo? Se a concentração inicial de níquel é 0,01, qual deve ser a concentração de sulfeto a partir da qual começa a ter precipitação, né? Então, vamos lá, o KPS, que é 1,4 vezes 10 a menos 24, eu vou colocar direto aqui já para ganhar espaço. É igual a 0,01 elevado à primeira, né? Porque é 1 e 1, certo? Vezes a concentração de sulfeto. Ou seja, qual é a concentração de sulfeto para saturar com 0,01 de níquel? É 1,4 vezes 10 a menos 22. Certo? Que me daria um P de S de quanto? Quanto que é menos log de 1,4 10 a menos 22? Ó, 21,85. Vou colocar 22 para ficar fácil a conta. Se o P de S é 22, quem seria o pH na qual eu teria a saturação? Então, como é que é a expressão? P de S é igual a 23 menos 2 pH. Certo? Ou seja, P vai dar de 0,5, né? 0,5. Então é o seguinte, ó. Qual é a forma de eu precipitar todo o bismuto e não precipitar o níquel? É eu ter um pH maior que 0,2 e menor que 0,5. Nessa condição, eu precipito só o bismuto e mantenho o níquel. Se o pH subir de 0,5, o níquel começa a precipitar também. Certo, pessoal? Então, é dessa maneira que a gente demonstra, né, o uso do sulfeto nas precipitações dessas espécies. E qual seria a técnica aí, professor, utilizada para separar o precipitado? Aí você, normalmente, quando a gente trabalha lá na química analítica, lá na qualitativa, né? A gente trabalha com análise semimicro. Então, você trabalha com algumas gotas da solução, né? O que significa que esse precipitado aí, normalmente está num tubo de ensaio, a gente separa por centrifugação, né? A gente coloca lá na centrífuga e separa o precipitado, filtra, né? Quer dizer, na verdade, não precisa filtrar, né? Você centrifugou, você só tira o sobrenadante e lava lá um precipitado com um pouquinho de água deionizada, né? Centrifuga de novo, retira a água, está separado. E aí depois você continua a marcha, né? Agora, se for uma quantidade maior, tem que filtrar, né? Tudo depende aí da quantidade de partida de bismuto e níquel que você estaria separando, né? Só recordando, né? Quando a gente faz lá aquela marcha de separação, a gente prepara a mistura,
né, com meio ml de cada dependendo de que mistura você vai fazer, se é uma mistura, né, com muitos íons, né, você coloca lá 3 a 5 gotas de cada solução. Agora, se é uma quantidade, se você usar 3, 4, 5 íons metálicos só, aí você coloca um volume um pouco maior. Mas, por centrifugação, separa tranquilamente, né? É a forma que a gente usa lá na quali, né? Então, tudo bem? Deu para acompanhar aí Ó, só uma ressalva. Essa relação P de S, uma observação importante, é igual a menos 23 menos 2 pH. Para cada valor de pH, você tem um valor de P de S. A gente pode montar um gráfico do P de S por pH. Certo? Então, por exemplo, ó, vamos lá. Se o pH for 0, quanto que é o P de S? Vai ser 23. É esse ponto aqui. Se o pH for 1, quanto que é o P de S? Seria 23 menos 2, ou seja, 21. E assim vai. Se o pH for 5, quanto que é o P de S? 23 menos 10, 13. Então, eu posso fazer aqui um gráfico. Esse gráfico ele fica assim, ó. Ele vem numa reta, né? Só que essa reta, ela chega num momento que ela tem uma tendência de reduzir a inclinação, ela faz isso. Isso acontece em torno de pH 8, pH 9, mais ou menos. Entre 8 e 9, né, ocorre um desvio. Ou seja, até 8 é linear, é batata. Você pode mandar ver que vai dar certinho. Para baixo, para cima de 8, 9, 10, 11, 12, 13, aí começa a ter um desvio. Por quê? Porque a reação, lembrando, ó, a ionização completa é essa aqui, ó. 2H+, mais S menos 2. Certo? E aí a gente vai subindo o pH, certo? Desculpa. Para subir o pH, o que eu tenho que fazer com a concentração de H+? Diminuir, né? Eu vou subindo o pH, então a concentração de H+, vai diminuindo. O equilíbrio desloca para a direita, e aí aumenta o sulfeto, que é o que me interessa, mas diminui o H2S, né? E na nossa conta, para chegar nessa expressão, eu considerei que o H2S é sempre 0,1. Acontece que quando o pH começa a ficar muito alto, pH 9, 10, eu tenho que começar a fazer uma subtração aqui, ó, 0,1 menos x, ó. A gente sempre aproxima aqui, né? Despreza esse x, porque ele é muito pequeno, e aí funciona até o 8, beleza. Agora, acima do 8, essa subtração começa a ser significativa, é por isso que dá esse desvio aqui. Então, o gráfico é isso mesmo. Se você pode até usar o gráfico para calcular. Se o pH for 3, eu jogo aqui, eu já acho aqui direto. Ó. Né? Quer dizer, 23 menos 6, 17. Né? Mas, quando chega acima do 8, tem que tomar esse cuidado, porque aí começa essa subtração começa a ser significativa. Tá? Em geral, né, as separações que nós fazemos na analítica qualitativa, elas vão aí realmente até em torno de pH 7, pH 8 no máximo, né? Nunca passa disso. Então é por isso que funciona bem. Mas é sempre bom ter essa ideia de que tem limites, tá? Tem limites, não é qualquer situação não. Ok? Pessoal, vamos voltar àquela listinha que eu mandei para vocês lá, que agora dá para a gente responder outros problemas que nós tínhamos lá. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu pegar a lista aqui.
Ó, por exemplo, tem um exercício aqui que é o exercício 5. Se vocês olharem aí, ele fala o seguinte, ó. Calcule a faixa de concentração de íons S-2 que permite a separação de uma mistura contendo 1 vezes 10 a menos 3 mols por litro de íons zinco mais 2 e estanho mais 2, sabendo-se que os valores dos KPS dos sulfetos de zinco e estanho são respectivamente 4,5 10 a menos 24 e 1 vezes 10 a menos 25. Então, olha aí, ó. Vamos lá. Então, o que ele está dizendo? Ó, você tem uma solução, né, de zinco 2 e estanho 2. Uma mistura desses íons, tá? Ambos 0,001 mol por litro. Muito bem. Sabendo que o KPS do sulfeto de zinco é 4,5 10 a menos 24 e que o KPS do sulfeto de estanho é 1 vezes 10 a menos 25, ele quer justamente qual é a faixa de concentração de sulfeto que permitiria, né, o isolamento de um e a manutenção do outro em solução. Quer dizer, aqui, ó, como os dois são mais 2 bivalentes, as concentrações são as mesmas, eu posso comparar direto. Eu posso então dizer aqui tranquilamente que quem é, ó, menos 24 e menos 25, né? Qual dos dois KPS é menor? É o do estanho. 10 a menos 25 é menor do que 10 a menos 24. Ou vice-versa. 10 a menos 24 é maior que 10 a menos 25. O que significa então que o estanho precipita primeiro. E só depois vai precipitar o zinco. Então é justamente isso. Qual é a concentração de sulfeto que permite que o estanho seja jogado aqui para o fundo na forma de SNS sólido e todo o zinco permaneça na forma de zinco 2. Certo? Quer dizer, a resposta é sempre assim: concentração de sulfeto maior que um valor e menor que outro. Ok? Vamos lá, como é que ficaria? Ó, o zinco, para ter o equilíbrio, para formar o equilíbrio, né, entre sulfeto de zinco sólido e os íons zinco 2 aquoso e S-2 aquoso, né, eu preciso atingir o KPS, ou seja, ultrapassar, né, 4,5 vezes 10 a menos 24. Qual é a concentração de sulfeto necessária para atingir esse KPS se o zinco é 10 a menos 3? Bom, o KPS, a expressão em função das concentrações vai ser concentração de zinco vezes a concentração de sulfeto. O KPS é 4,5 vezes 10 a menos 24. A concentração de zinco é 0,001. Qual é a concentração de sulfeto, né? Se eu tiver a igualdade que satura, né, para precipitar, então teria que ser maior, né? Então, vamos lá. A quantidade que satura seria 4,5 vezes 10 a menos 21. Com essa quantidade eu saturo, né? Para precipitar o sulfeto de zinco, a concentração de sulfeto teria que ser maior que 4,5 vezes 10 a menos 21 mol por litro. Certo? Poderia, aproveitando, qual seria o pH? A partir de que pH isso acontece? Vamos lá.
Quem seria o P de S? Menos log desse valor, quanto que dá? Calcula aí. Menos log de 4,5 exponencial menos 21. 20,3. Qual seria o pH? Então, é isso, menos 23, dividido por 2. Ó, um pH 1,3 satura, né? Para precipitar, o pH teria que ser maior que 1,3. Então, um pH maior que 1,3 me dá uma concentração de sulfeto maior que 4,5 10 a menos 21. E aí eu precipito parte desse zinco aqui. Ó, eu começo a precipitar, viu, pessoal? Começo. Você pode fazer assim, ó. Substitui aqui, por exemplo, um valor e calcula quanto de zinco vai sobrar. Por exemplo, ó, se a concentração de sulfeto fosse, por exemplo, 5 vezes 10 a menos 21. É maior que 4,5, certo? Então, se eu colocar aqui, ó, 5 vezes 10 a menos 21, eu vou precipitar uma parte e vai sobrar uma grande quantidade de zinco. Quanto é essa parte? Ou seja, substitui 5 vezes 10 a menos 21 aqui e calcula o zinco. Quanto que vai dar? Seria 4,5 exponencial a menos 24 dividido por 5 exponencial menos 21. Ó, 9 vezes 10 a menos 4. É essa quantidade de zinco que eu precipitaria, certo? Quanto que eu tenho de zinco? 0,001. Então, subtrai aqui, menos 0,001. Sobraria 1 vezes 10 a menos 4 de zinco ainda em solução. E assim vai. Se eu colocar 6 vezes 10 a menos 21, é maior que 4,5. Eu vou precipitar uma quantidade maior de zinco, vai ficar uma quantidade menor de íons zinco em solução. E assim vai até o momento em que o zinco fica tão pequenininho, tão baixinho, que eu não precipito mais. E aí fica o meu equilíbrio. Né? Muito bem. Vamos lá. E o estanho? Qual a concentração de sulfeto para precipitar o estanho? Vamos lá. Bom, né? O equilíbrio seria SNS, que é o sulfeto de estanho sólido, com estanho 2 aquoso mais sulfeto também em solução aquosa. O KPS, 1 vezes 10 a menos 25. Eu sei que o estanho é 1 vezes 10 a menos 3. Quanto seria então o sulfeto? Vamos lá. A expressão do KPS é produto dos produtos. Então, estanho mais 2 a primeira vezes sulfeto menos 2. Então, 1 vezes 10 a menos 25 é igual a 0,001 vezes o sulfeto. Então, qual é a concentração de sulfeto que satura a solução de estanho? É 1 vezes 10 a menos 22. Para precipitar, a concentração de sulfeto tem que ser maior que 1 vezes 10 a menos 22. Então, 2 vezes 10 a menos 22, precipita, precipita. Vamos lá, quem seria o P de S? P de S seria 22. E o pH? Bom, P de S é igual a 23 menos 2 pH. Certo? 22 é igual a 23 menos 2 pH. pH seria o quê? Meio, né? Mas meio satura. Para precipitar tem que ser um pH
maior que meio. Então, olha aí, ó. Resposta. Se eu quiser separar uma mistura de estanho e zinco, bom, o problema perguntou em termos de sulfeto, né? O sulfeto teria que ser maior que, aqui, 1 vezes 10 a menos 22 e menor que 4,5 vezes 10 a menos 21. Maior que 10 a menos 22, menor que 10 a menos 21. Ou o pH tem que ser maior que meio e menor que 1,3. Então, se eu ajustar o pH em 1, eu precipito todo o estanho e mantenho todo o zinco em solução. Certo? É isso aí, pessoal. E aí a gente vai, então, né, fazendo aí as demonstrações do porquê que a gente tem essa possibilidade, então, de precipitar parte de uma mistura, né, fazer com que ela sedimente como um sólido e manter o restante, né, em solução, quer dizer, em função das concentrações de sulfeto ou em função do KPS, né, do precipitado. Tranquilo? Alguma pergunta, alguma questão? Tenha vontade aí. Não, tudo tranquilo. Para mim tá ok. Beleza. Pessoal, vou voltar naquele exercício que a gente fez na aula passada, o 9, para a gente, na verdade, é aquela história que a gente falou, né? Quando a conta é um pouco extensa, né, e a gente percebe uma discrepância no final, a melhor coisa que tem que fazer é largar tudo e fazer tudo de novo, porque um número que você troca ou calcula errado, aí é difícil de achar. E aí a gente ficou procurando lá, achou realmente uma divisão que faltava, mas além disso já tinha uma conta para trás que não estava certa. Então, o que aconteceu? A gente achou um percentual lá e não bateu com a resposta. A conta, até na hora que a gente perguntou, a resposta é 30, tal, mas aí fazendo a conta, não dava 30, a conta do resultado que a gente teve lá na hora. Então, vamos refazer aqui para a gente corrigir e ficar certinho. Espera aí, deixa eu pegar aqui Ó, vamos lá. O exercício fala o seguinte, ó, repetindo aqui, ó. Adicionando-se, é um 9, tá? Adicionando-se 100 ml de ácido sulfúrico 001 a 100 ml de uma solução que contém 8,29 10 a menos 3 gramas de chumbo, calcule o teor de chumbo que permanece sem precipitar. Né? Vamos lá, então, ó. Nós temos uma solução de ácido sulfúrico de concentração 0,001, 1 vezes 10 a menos 3, volume 100 ml. Certo? Temos uma outra solução que contém chumbo. Essa solução que contém o chumbo, ela foi preparada como? Dissolvendo uma massa de 8,29 vezes 10 a menos 3 gramas, certo? Em 100 ml também. Aí eu tenho aqui a mistura. E essa mistura, como a gente já viu, tem um volume de 200 ml, certo? Ou seja, pessoal, qual é a concentração de chumbo aqui? A gente já tinha que calcular. Quem é a concentração de chumbo aqui? É a massa 8,29 vezes 10 a menos 3, pelo mol do chumbo, que foi dado ali no exercício, 207,21, e o volume é 0,1. Então a concentração aqui é esse cálculo aí. Quanto que dá? 8,29
10 a menos 3, dividido por 207,21, dividido por 0,1, ó, 4 vezes 10 a menos 4. 4 vezes 10 a menos 4. Aproximando aqui, tá? 4 vezes 10 a menos 4. Beleza. Qual é a concentração? Ó, considerando antes de iniciar a reação entre o sulfato e o chumbo, qual é a concentração de ácido sulfúrico aqui na minha mistura, antes do início da formação do precipitado? Admitindo que, vamos supor que somente não tenha chumbo, somente dobrei o volume. A concentração de H2SO4, ou de H+, ou de sulfato, né? Seria o quê? Se o volume é o dobro, é a metade, né? Então, ó, 1 vezes 10, aqui é 1 vezes 10 a menos 3. A metade disso é o quê? 0,5 vezes 10 a menos 3, ou 5 vezes 10 a menos 4. E qual é a concentração de chumbo aqui? Mesma coisa. Se eu não tivesse o ácido, somente a diluição de 100 para 200 é a metade, é 2 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Então, é com essas concentrações aqui, ó, que a gente vai, então, analisar o equilíbrio. E na resolução, a gente não diluiu o ácido. Eu coloquei 1 vezes 10 a menos 3, por isso que deu uma resposta bem diferente. Por isso que, como eu disse, tem que começar lá do início e voltar e calcular tudo de novo, senão você leva o erro para frente e não acha. Então é aquela história, pessoal. Vamos lá, ó. Qual é a reação que deve acontecer e quem é o precipitado que vai formar, né, aqui, ó? Se eu tenho ácido sulfúrico e estou reagindo com chumbo e tenho também íon chumbo 2, a reação que eu tenho aqui é a precipitação de quem? Do PbSO4, certo? Que é o sulfato de chumbo 2. Então, uma parte do chumbo e uma parte do ácido sulfúrico vai ser convertido em PbSO4 sólido. Porém, se eu tenho o sulfato de chumbo aqui no fundo, né, eu sempre tenho também uma quantidade de chumbo 2 que permanece em solução e de sulfato que também permanece. Então, é justamente isso que ele quer que você diga. Qual é o teor de chumbo que vai permanecer em solução? Correto? Muito bem, muito bem. Vamos lá. A reação, ela se dá numa estequiometria de quanto para quanto? De 1 para 1. Né? Vamos montar aqui. Eu vou montar do final para... vindo de cá para cá, do fim para o começo, né? Ó, chumbo 2 mais SO4 menos 2, né, ou H2SO4, tanto faz, né, forma PbSO4. Essa reação, veja, vou aproveitar aqui. Ó, quanto que eu tenho de início de sulfato? Eu tenho 5 vezes 10 a menos 4. Quanto que eu tenho de chumbo? 2 vezes 10 a menos 4. Aí no início eu não tenho nada do sulfato de chumbo aqui. O início é um instante exatamente anterior à precipitação. Ok. Aí eu tenho a reação. Tá? E é aquilo que eu disse para vocês. Ó, eu tenho um grande excesso de sulfato. Tá? Uma quantidade menor de chumbo, mas não significa que, pelo fato de eu ter esse excesso, eu vou precipitar todo o chumbo e vai zerar aqui, ó. E vai sobrar 3 vezes 10 a menos 4. Não. Por quê? Porque sempre tem uma parte do sulfato de chumbo que solubiliza. Então, na realidade, por mais que as quantidades sejam diferentes, o fator limitante é o chumbo, né? Mas não significa que eu vou zerar o chumbo por colocar um excesso de sulfato. É igual a gente estava explicando naquele exercício do sulfeto, né? Eu tinha lá 0,01 de zinco, né? Então, eu vou colocando sulfeto, chega um momento que eu não atinjo mais o KPS.
Eu continuo tendo zinco lá em solução, eu posso colocar o sulfeto que eu quiser, o excesso que eu quiser, mas não precipita. Tá? Então, o que é importante é que a estequiometria dessa reação é de 1 para 1 para 1. Ou seja, se X mols do sulfato reagir com o chumbo, vai reagir com a mesma quantidade e vai formar X de sulfato de chumbo. Quando o meu sistema entrar em equilíbrio, eu não tinha nada de chumbo, vou ter X. Quanto que eu vou ter de chumbo? Eu vou ter 2 vezes 10 a menos 4, que era o que eu tinha no início, menos o X que foi consumido. Quanto vai sobrar de sulfato? 5 vezes 10 a menos 4, menos o X que reagiu na proporção de 1 para 1. Essa é a quantidade que eu tenho aqui, ó. 2 vezes 10 a menos 4 menos X do chumbo. 5 vezes 10 a menos 4 menos X de sulfato. E, obviamente, X de PbSO4 que vem para o fundo. Eu preciso calcular esse valor. Certo? Como que eu vou calcular? Através do KPS. Quem é a expressão do KPS? O KPS é justamente o produto dos produtos, que são as espécies que estão em solução. O KPS foi dado no exercício, ele é 2,2 vezes 10 a menos 8. Que é igual a concentração de chumbo, é 2 vezes 10 a menos 4 menos X, que multiplica a de sulfato, que vai sobrar. Quanto vai sobrar? 5 vezes 10 a menos 4, que é o que eu tinha no início, menos a mesma quantidade de X que reagiu. Certo? Então vamos refazer aquelas contas todas. Me ajuda aí. Ó, então 2,2 vezes... Vai conferindo as contas para a gente não errar aqui. Né? Seria então, vamos lá. Multiplica aqui, vai ficar 2 vezes 10 a menos 4 vezes 5 vezes 10 a menos 4. Quanto que dá? 2 exponencial menos 4 vezes 5 exponencial menos 4. 1 vezes 10 a menos 7. Menos 2 vezes 10 a menos 4, x. Depois, menos x vezes 5, 10 a menos 4 é 5, 10 a menos 4x, menos com menos, mais x quadrado. Vamos lá. Olha aqui, ó. Se eu passar 1 vezes 10 a menos 7, ou melhor, vou passar esse para o segundo membro. É como se eu subtraísse dos dois lados 2,2 10 a menos 8, concorda? Então vou subtrair 2,2 vezes 10 a menos 2 de ambos os lados da expressão. Quanto que vai dar esse lado? 0. E aqui? Aqui vai ser 1 vezes 10 a menos 7 menos 2,2 vezes 10 a menos 8. Aí, ó, menos. Quanto que é? Menos 2 vezes 10 a menos 4 com menos 5 vezes 10 a menos 4. É menos 7 vezes 10 a menos 4x. Mais x quadrado. Quanto que dá essa subtração aqui, ó? Então é 1 vezes 10 a menos 7 menos 2,2 exponencial menos 8. Ó, 7,8 vezes 10 a menos 8. Menos 7 vezes 10 a menos 4x, mais x quadrado. E aí, só ajustando para ficar naquela forma que a gente conhece bem, de expressão de equação de segundo grau. Vou organizar aqui para não... Ó, vou começar a expressão daqui para lá, ó. X quadrado menos 7 vezes 10 a menos 4x, mais 7,8, 10 a menos 8. É igual a zero. Ficou naquela forminha, né? Ax quadrado mais bx mais c. Beleza. Vamos lá, o delta. B ao quadrado
7 vezes 10 a menos 4 ao quadrado, menos 4 que multiplica 1, que multiplica 7,8, 10 a menos 8. Então, ó, 7, 10 a menos 4, x quadrado, 4,9 vezes 10 a menos 7. Menos, multiplicando isso aqui, 4 vezes 7,8 exponencial menos 8. 3,12, 10 a menos 7. Ou seja, quanto que é o delta? É 4,9, 10 a menos 7, menos 3,12, 10 a menos 7. Então, 4,9 exponencial menos 7. Ou seja, é 4,90 menos 3,12, né? 1,78, 10 a menos 7. Esse é o delta. Quem é a raiz de delta? Não, nem precisa, né? Vamos no x. Quem é o x? Não, precisa assim, raiz de delta. Quanto que é a raiz de delta? Vamos fazer logo separado aqui, vai. É a raiz desse valor aqui. Deixa eu multiplicar por menos 1. Raiz igual. Ó, a raiz de delta é 4,219 vezes 10 a menos 4. Então, quem é o x? Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, ó, vamos lá. x1 é menos b, 7 vezes 10 a menos 4, certo? Mais 4,219 vezes 10 a menos 4, que é a raiz de delta, sobre 2. Quem é o x1? Então seria 4,29, 10 a menos 4, mais 7 exponencial menos 4, igual, dividido por 2, 5,6 vezes 10 a menos 4. Quem é o x2? É menos b, ou seja, 7 vezes 10 a menos 4, menos raiz de delta, que é 4,29, 4,219, 10 a menos 4, sobre 2a. Ou seja, é 7 exponencial menos 4, menos 4,219 exponencial menos 4, igual 2,7 dividido por 2. 1,39 vezes 10 a menos 4. Muito bem, pessoal. Veja. Da onde surgiram esses valores, né? Surgiram da minha reação aqui. Quer dizer, eu tenho duas raízes, mas uma delas, né? Como é que eu posso ter? Veja bem, ó, um x de 5,6 vezes 10 a menos 4, se o valor da concentração de sulfato inicial é menor, é 5 vezes 10 a menos 4, né? Quer dizer, não tem como, esse valor aqui é fisicamente impossível. Então, quem é o x? É esse valor. Então, ó, qual é a concentração de chumbo que permanece em solução? Então, vamos lá. Veja. Nós vimos ali que no equilíbrio, quanto que eu tenho de chumbo?
é 2 vezes 10 a menos 4, menos x. Quem é o x? 1,39, 10 a menos 4. Ou seja, quanto que sobra de chumbo aí? Sobra 0,61. 0,61? Não, mas 0,61... Ah, só a subtração. Aí continua 10 a menos 4, né? E qual é a anotação? É, isso mesmo. Então, ó, 0,61 vezes 10 a menos 4, certo? Mol por litro. Muito bem, muito bem. Quanto que é isso em gramas? Essa é a concentração, né? Quanto que é isso em gramas? Vamos voltar lá, então. Sobrou 0,61 ou 6,1 vezes 10 a menos 5, né? É igual a massa pelo mol, que é 207,21. Certo? E onde que está isso, pessoal? Em que local eu tenho essa quantidade aí? É na mistura. Então, em que volume? Em 0,2. Certo? É o que sobrou lá naquela mistura. Então, qual é a massa que sobra? Então, vai ser isso aí, 6 vezes 10 a menos 5, né? Os 0,61, 10 a menos 4, vezes 207,21, vezes 0,2. Então, ó, a massa que sobra é 2,5 10 a menos 3, 0,0253 aproximadamente gramas. Então vejam, lá no comecinho, né, do exercício, a gente fez uma mistura onde a massa de chumbo, quanto que era a massa de chumbo? A massa de chumbo que eu tinha aqui em 100 e a massa de chumbo que eu tenho aqui, a inicial é a mesma, né? Certo? Quanto que eu tinha de chumbo no início? No início, antes de haver aí o equilíbrio, a massa de chumbo era 8,29 10 a menos 3, era 0,00829 gramas. Certo? Precipitou uma parte, quanto precipitou? A diferença, ó. Faz a diferença aqui. 8,29 exponencial menos 3. Ó, 5,76, 10 a menos 3. Então, ó, aqui no fundo, eu tenho 5,7 vezes 10 a menos 3 gramas de chumbo na forma de sulfato de chumbo e permanece em solução essa quantidade aqui. 0,02 ou 2,53, 10 a menos 3. Certo? Então, qual é o percentual de chumbo que permanece em solução? A massa inicial, ou seja, esse 0,8 vezes 8,29, 10 a menos 3, ou 0,08, é 100%. Essa aqui é X. Certo? Então, é 0,00253 vezes 100 dividido por 0,00829 igual, aí sim, agora sim, ó. Então, a quantidade de chumbo que permanece em gramas, né? O percentual de chumbo em gramas que permanece em solução de 30,5%. Certo? Agora sim. Então, é isso aí. Repetindo, né? Esses exercícios que demandam um cálculo um pouquinho mais extenso, que caem em equação de segundo grau e tal, se eventualmente você chegar num resultado lá na frente que é inconsistente, o melhor a fazer é volta para o zero, pega o texto novamente do problema e começa outra vez, porque às vezes é uma continha que está lá atrás e aí você não acha, né? Fica aí batendo cabeça e procurando e perdendo tempo, na verdade, né? Pessoal, então, acho que com isso a gente dá uma
uma boa revisada. Bom, espera um pouquinho só, deixa eu mudar aqui de novo a câmera, só um minutinho. Então, um abraço, pessoal, tudo de bom, até a próxima oportunidade aí. Valeu. Obrigado, Valeu, professor. professor. Tchau. Obrigado, professor. Até mais. Obrigado, até mais, professor.